Boa noite, pessoas do Claretiano ou não alunos do Claretiano, de todo o Brasil e agora do mundo, né? Pensando também nos polos internacionais. A instituição que tem como missão capacitar a pessoa humana para o compromisso profissional e para o compromisso com a vida, evidentemente também se preocupa com a produção e a veiculação do conhecimento. Estamos hoje aqui numa noite extraordinária da TV Claré em Rio Claro. Fomos convocados a vir até a unidade de Rio Claro também, que faz parte do Claretiano Rede de Educação, para fazer um trabalho, juntamente com o professor Rodrigo, que aqui acompanha conosco no nosso chat, né, para quem vocês poderão direcionar as suas possíveis inquietações, as suas perguntas, porque, afinal de contas, hoje eu falarei de um tema que é um tema que normalmente tira o sono da maioria dos estudantes, principalmente dos estudantes de graduação. E por que não pensar também naqueles estudantes que estão ligados, já estão ingressando ou já ingressaram num programa de estrito senso, né? Muitas vezes por uma força de necessidade de trabalho e não por uma trajetória de leitura e de interesse por aquilo que a gente pode entender como pesquisa. Percebam, eu como professor de literatura tive os meus primeiros contatos com a ideia de pesquisa quando ainda criança. Na verdade, quando adolescente, tive contato com uma obra de João Guimarães Rosa que se chama Grande Sertão Veredas, né? A literatura não tem compromisso com a verdade, diferente da ciência. Nós vamos falar hoje aqui especificamente da comunicação científica, que tem compromisso com a ciência, né? A literatura tem compromisso com aquilo que é semelhante à verdade ou, como podemos chamar, num termo mais específico, de verossimilhança, né? Porém, na boca de um personagem pelo qual é transmitido uma espécie de um monólogo, nessa obra de João Guimarães Rosa, eu tive contato com 3 premissas que estão relacionadas àquilo que nós, de alguma maneira, na verdade, de maneira, digamos assim, profunda, abordaremos a noite de hoje, né? Esse personagem diz o seguinte: quem desconfia, fica sábio. Ou, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é a fazer outras maiores perguntas. Pois bem, essa relação com a pesquisa envolve principalmente a ideia de refinar perguntas, aprender cada vez mais a perguntar melhor. Normalmente nós fazemos um trabalho científico, primeiramente por necessidade, que estamos vinculados a um curso de graduação ou de pós-graduação, e temos lá, por exemplo, o TCC como um elemento obrigatório. Evidentemente que o TCC, na legislação educacional brasileira, nem sempre é o elemento obrigatório, ele varia de curso para curso, e a instituição, de acordo com a mesma legislação, tem autonomia para decidir se ele é um componente ou não. Todavia, normalmente todo TCC, ou pelo menos assim, grande parte dos TCC são desenvolvidos em trabalhos que exigem uma metodologia, digamos, muito bem cuidada, muito bem elaborada, né? E nós vamos falar de um elemento hoje que é comum a todos esses, digamos, a essa esfera ou a essa seara, que é justamente a redação de textos acadêmicos. Independente se o seu TCC é desenvolvido no formato de um artigo científico, se ele é desenvolvido no formato de uma monografia, não importa. O que nós vamos tratar aqui hoje não são especificamente regras, né? Seriam o que nós podemos chamar de convenções, ou seja, seria uma espécie de etiqueta que se convencionou a ser adotada naquilo que se entende como a seara da ciência, o campo da ciência, não é? De maneira geral, evidentemente, nada pode ser escrito. Nós vamos falar especificamente hoje daquilo que se entende como escrito. Na esfera informal, desde que eu fale, pensando aí na ciência linguística de uma maneira, digamos, mais generalizada, se eu tenho um emissor, ou seja, alguém que fala, e tem um receptor, alguém que ouve, que entende isso, né? Há um canal de comunicação estabelecido, a comunicação pode ser entendida como uma comunicação de sucesso. Todavia, na escrita, nós temos algumas normas, não é? Como eu falei aqui, convenções do ponto de vista da ciência, mais normas. Nós pensarmos que, por exemplo, para escrever bem cientificamente, eu preciso, antes de mais nada, dominar a norma culta da língua, não é? E dominar a norma culta da língua é, digamos assim, num país em que a leitura não atinge índices muito altos, né? Pensem bem, por exemplo, atualmente nós lemos muito mais que as gerações de décadas passadas, e cada vez mais. Estamos naquilo que podemos chamar de, que o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que nos deixou recentemente, chama de modernidade líquida. Os valores, as informações, o conhecimento, tudo muda com uma rapidez muito dinâmica, né? Porém, né, nesse processo todo dessa era da informação, é que nós, com um pequeno clique, um rápido clique, eu tenho acesso a artigos científicos, tenho acesso a uma série de informações, circulam também informações com uma linguagem não muito formal,
né, de maneira geral, e também de fontes não muito confiáveis. Ou seja, então, antes de mais nada, nós temos que pensar a escrita científica como uma atividade que está relacionada, antes de tudo, à leitura. Mas não só a leitura. Olha que interessante, o Instituto ProLivro, numa pesquisa que fez em 2015, aponta que a leitura, e eu estou falando aqui não leitura de textos científicos, estou falando da leitura de maneira generalizada, ou seja, de qualquer leitura, é o 10º passatempo em ordem de prioridade do cidadão brasileiro. Então aí já temos um problema. Mas mais do que isso, pensem bem, o filósofo russo Mikhail Bakhtin, na sua obra chamada Estética da Criação Verbal, uma obra antológica, né? Estou inclusive aqui fazendo algo que no campo da fala pode ser entendido como interessante, mas no ponto da escrita científica não, né? Estou já criando um adjetivo a respeito dessa obra, mas que traz uma noção daquilo que nós podemos entender como gênero discursivo, ou que alguns teóricos vão chamar de gêneros textuais. De acordo com Bakhtin, os gêneros discursivos são determinados principalmente pela situação geral de enunciação, né? Ou seja, pela situação no qual essa comunicação se desenvolve, e tem 3 pilares essenciais: o tema, a forma composicional e o estilo, ou seja, daquilo que se trata, como isso é estruturado, essa comunicação, e o estilo, algo que é mais próprio com relação àquilo que é da autoria, do autor, né? Só que na escrita científica, isso não é tão simples assim, são vários gêneros que são considerados gêneros acadêmicos, começando por um resumo, que nós normalmente aprendemos a desenvolver ainda que com controvérsias na educação básica, né? Passando por um artigo científico, por uma resenha, em alguns casos ainda menos comuns, um ensaio, ou até numa monografia, ou dissertação, ou tese, apresenta uma linguagem que deve ser objetiva, de alguma forma impessoal também, e que deve, evidentemente, trazer aquilo que a própria palavra comunicação, desde a sua origem, nos traz. Comunicação vem do latim, de comunicare, e significa tornar comum. Tornar comum, evidentemente, é tornar do conhecimento de todos. E aí que está. De maneira geral, na trajetória da ciência, principalmente se nós pensarmos, por exemplo, em áreas como a área do direito, né, que é uma área mais tradicional na linha do conhecimento, de certa maneira, seguiu-se uma tendência de que a escrita científica, a boa escrita, na verdade, seria uma escrita com palavras menos comuns, digamos, com um vocabulário, aquilo que a gente pode chamar de rebuscado, ou seja, um vocabulário que normalmente não é um vocabulário utilizado no nosso dia a dia. Todavia, a comunicação científica preza principalmente por aquilo que pode ser entendido não só para você, que é o pesquisador, ou para alguém da sua mesma área, que possivelmente vai ler, ainda que seja o seu orientador, mas uma escrita que seja, digamos assim, facilmente entendida, inclusive por alguém que não seja necessariamente da sua área. Lógico que, evidentemente, há terminologias técnicas que são preservadas e aparecem de acordo com a sua área. Todavia, isso não deve gerar um entrave para aquele possível leitor, tá? Quando escrevemos, de certa maneira não, aliás, né? Desejamos comunicar alguma coisa, não é? E um texto é um evento sociocomunicativo. E um texto pode ser oral, escrito nesse momento, falando aqui com vocês, estou construindo um texto oral. Então, pensando na escrita acadêmica como um texto escrito, parte desse sentido, do sentido que eu construo a partir de um texto, né? Um texto pode ser entendido também, além de um evento sociocomunicativo, ou seja, que envolve um outro, alguém que fala e alguém que lê ou responde, ou que ouve, né? Aí, essa ideia de interlocução. E quando eu chamei de digamos, esse mini curso de hoje de a arte da escrita, né? Tentei recuperar, de certa maneira, aquele conceito de arte que vem desde os gregos. A arte, antes de tudo, é trabalho, é transpiração. Na poesia, olha que interessante, que é a poesia, voltando à ideia de literatura, não tem esse compromisso com a exatidão da linguagem, né? Pelo menos do ponto de vista, digamos, formal, embora alguns períodos da construção da ideia de literatura na história sejam mais formais do que outros. O poeta Paul Valéry, do simbolismo francês do século XIX, nos diz que a poesia é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Pois bem, fazendo uma paráfrase do poeta Paul Valéry, nós podemos dizer que
a escrita científica, antes de tudo, se pauta principalmente por aquilo, pelo trabalho, pelo labor, pela transpiração, não é? Interessante pensar nesse sentido que um dos nossos maiores escritores da língua portuguesa, chamado Graciliano Ramos, nos diz num dos seus textos, na verdade, de uma entrevista que ele cedeu, está lá na sua obra chamada Linhas Tortas, em que ele fala a respeito da escrita, que diz o seguinte, que para escrever é necessário fazer como as lavadeiras de Alagoa fazem o seu ofício. Molham, torcem a roupa, molham novamente, torcem novamente, esfregam, batem, molham novamente e torcem, até que do pano não reste uma única gota. Pois quem se escreve deveria saber isso. A escrita não foi feita para brilhar como ouro falso, ela foi feita para dizer, né? Isso é muito interessante pensar, trazer da literatura para a escrita científica, né? Bom, professor Rodrigo, tem alguma pergunta? Por enquanto, está tudo bem? Vamos lá então, pessoal, vão interagindo aí pelo chat, isso é muito interessante fazer uso da tecnologia, justamente para expandir fronteiras, para que a comunicação, pensando ainda que a distância seja viva, seja humana e traga, digamos, uma relação realmente interlocutiva, né? Bom, pensando na ideia de comunicação, né, ou seja, de construção de textos escritos, vou chamar aqui Aristóteles, que na sua obra sobre a retórica, né, na arte retórica, retoma a ideia de retórica como argumentação, como uma teoria de argumentação de construção de discurso que preza, evidentemente, pela lógica, pela razão. Ou seja, escrever, antes de tudo, é uma maneira de organizar o nosso pensamento. E na escrita científica, de maneira geral, quando eu me coloco para desenvolver um trabalho científico, eu estou tentando, de alguma maneira, problematizar ou encontrar um problema em alguma área, sobre algum tema, e relacionando esse problema com leituras anteriores às quais eu fiz, ou seja, envolve uma questão também de intertextualidade, estou tentando trazer algum conhecimento novo. Ou então, digamos assim, um olhar para aquela produção que antes não foi constituído, comparando teorias, bibliografias, assim como hoje, por exemplo, nesse momento da fala, em que eu estou escolhendo algumas linhas teóricas para trabalhar com vocês nesse universo muito grande daquilo que se chama daquilo que podemos chamar de escrita científica ou escrita acadêmica, que são a mesma coisa. Bom, chamando aqui o conceito de Aristóteles, que está ligado ao que nós podemos dizer, de tripé retórico. O tripé retórico é formado por 3 elementos. O orador, ou seja, aquele que enuncia ou aquele que fala, o discurso, ou seja, aquilo que é dito e como é dito, e o auditório. Percebam que nesse momento eu estou aqui numa condição de orador, né, construindo um discurso, e vocês que estão aí são o auditório, né? Ou seja, temos aqui um auditório muito amplo, mas de maneira geral de pessoas que são ligadas à esfera acadêmica, são pessoas que estão cursando graduação ou pós-graduação ou têm interesse pela escrita científica. Embora, como eu disse, é muito incomum que as pessoas gostem dessa área, que eu particularmente gosto muito. Só que na escrita científica, diferentemente da fala, eu não tenho autoridade para fazer afirmações, né? Ou seja, eu dependo, antes de tudo, de uma construção, digamos, para falar a respeito de um tema, de uma construção que seja, antes de tudo, teórica. Ou seja, aí entra essa discussão novamente da leitura, né? Professor, mas eu preciso desenvolver um TCC. O que eu faço? Bom, evidentemente, isso vai variar de acordo com a sua necessidade, né? Se você é um aluno que não é muito afeito à leitura, muito afeito à escrita, o primeiro caso é pensar num tema sobre o qual você tenha, digamos assim, um pouco mais de conhecimento sobre, que não seja um tema tão novo para você, né? A partir disso, você selecionar algumas referências teóricas que sejam, digamos, mais confiáveis, né? Retomando essa ideia do filtro da informação e fazendo uma série de leituras a respeito disso, tentar formular uma pergunta a respeito de um tema que seja comum nesses textos, tá bem? Só que você, evidentemente, terá que construir a fundamentação desse texto no campo da ciência a partir, principalmente, do quê? De paráfrases desses textos ou de citações diretas. Ou seja, nos comunicamos com outrem. Todavia, na ciência, nós não temos autoridade para afirmar, a não ser com base em uma outra leitura teórica. Pensem nisso, tá? O seguinte também, Adriano, por gentileza, joga esse slide na tela para mim. De qualquer forma, preciso ter cuidado para não fazer de seu texto uma colcha de retalhos.
Normalmente os alunos, quando têm o seu primeiro contato com a escrita científica, acabam incidindo nesse grave erro, que nessa ideia de construir afirmações que tenham um embasamento científico, ele acaba, digamos, repetindo, reproduzindo uma série de teorias sem uma linguagem fluida que estabeleça relação entre, que haja uma progressão, digamos, natural de discussão e lógica a respeito do tema e que entremeada, né, na verdade, entre a teoria e os comentários desse autor, porque, antes de tudo, nós temos que pensar essa noção de autoria. Eu não posso afirmar sem me embasar numa relação, digamos, numa referência teórica. Todavia, um trabalho científico não é uma reprodução de teorias antes desenvolvidas, mas uma relação com essas teorias sobre algo que eu estou me perguntando, né? E digamos que um outro problema relacionado a esse texto científico é justamente essa ideia de que um texto nunca está pronto, não é? Se você faz um trabalho científico hoje e apresenta esse trabalho, deixa esse trabalho parado durante algum tempo, você retorna a esse trabalho, provavelmente você vai olhar para esse texto, vai encontrar defeitos que antes você não encontrou e vai inclusive pensar que você, se tivesse a oportunidade de voltar a esse trabalho, faria um trabalho completamente novo, ou pelo menos assim, parcialmente novo, né? Então é interessante pensar nessa ideia de noção de autoria, como disse a vocês, pensando aí em alguns exemplos. Durante muito tempo na escrita científica, foi comum se dizer que a pessoalidade é algo visto como negativo, ou seja, a minha participação desse discurso, eu enquanto autor. De certa maneira, dependendo do uso, sim, é visto como algo, um recurso negativo. Todavia, recentemente, uma nova bibliografia diz o seguinte, que, antes de mais nada, é necessário usar a terceira pessoa, na ideia de que, quando eu uso a partícula passivadora, o se, né, eu estou, de certa maneira, me eximindo desse discurso, como se fosse possível concluir, sem a construção da minha pergunta, necessariamente, que aquilo fosse comum a qualquer pesquisador, e não surgisse a partir também da minha relação com o objeto pesquisado. Então, eu preciso ter cuidado com relação a isso, tá? Por exemplo, alguns enunciados para vocês, né? A leitura Haraway nos permite inferir que, então há várias maneiras de dizer isso, concluímos a partir do referencial teórico de que, ou a partir do referencial teórico depreendemos que, ou seja, essa relação de pertencimento, né? Ou seja, de modo que uma comunidade coletiva, um coletivo, digamos, tenha a possibilidade de concluir isso, ok? E como fazer uma citação num texto científico? É importante lembrar também o seguinte, né? Podem estar nos acompanhando nesse momento, desde alunos que têm, digamos, pesquisadores ou alunos que têm uma trajetória já com relação ao texto científico e que já conheçam bem algumas questões que eu estou tratando aqui. Porém, como estamos trabalhando com o universo mais amplo, é interessante pensar que talvez algumas noções mais básicas sejam interessantes de ser abordadas, tá? Bom, normalmente num texto científico eu trabalho com 3 modos de citação. A citação direta, a citação indireta e a citação de citação, né? A citação indireta corresponde àquilo que nós entendemos como paráfrase, que significa o quê? Fazer a leitura de um texto teórico, apreender o seu sentido, lembrando que na leitura de um texto científico o sentido não é imediato, isso que normalmente também deixa o aluno de cabelo em pé, o pesquisador, né? Às vezes, pela linguagem técnica, é necessário ler e reler o texto várias vezes, por isso deixo aqui uma dica, sempre que você se propor a fazer uma leitura pensando em uma pesquisa por necessidade ou por próprio interesse, utilize sempre o que nós chamamos de rascunho ou construção de mapas mentais, que seriam o quê? O rascunho seria você tentar, de certa maneira, aprender algumas ideias gerais desse texto, né, que representem conceitos, de modo que você não precisa, possivelmente, retornar a esse texto para apreender essas ideias. Tá? A citação direta, que é a citação em que você retira um fragmento que seja, enfim, um fragmento de um outro texto teórico, né, e na íntegra, ou seja, você faz uma leitura e acredita que aquele fragmento é importante para balizar, ou seja, para dar sustentação à informação que você faz num artigo científico, enfim, na monografia que você está desenvolvendo, né? E a citação de citação, ou seja, você leu
num artigo, numa produção de um outro pesquisador, uma citação oriunda de uma outra obra, ou seja, a qual você não teve contato, mas que esse pesquisador que escreveu esse texto que você leu fez essa citação. Né? Então, há algumas formas aqui relacionadas à ABNT de como fazer essa citação. Então, a citação direta, o slide está na tela, por gentileza, Adriano? Bom, há várias maneiras. Uma das maneiras é citar o nome do autor, sempre com inicial em maiúscula, né? Fora do parênteses. Na sequência, você utiliza um ano e depois a página de onde retirou o fragmento. Tá? Quando essa citação não apresenta página, você pode, por exemplo, usar uma indicação aí dentro do parênteses, né, entre colchetes, do NP, que significa não paginado. Né? E uma outra forma também seria você fazer a citação, entre aspas, no corpo do texto, né? E deixar a referência para o final dessa citação, posso fechar as aspas, em que dentro do parênteses você coloca o nome do autor com todas as letras maiúsculas, o ano da publicação e a página de onde você retirou isso. São coisas mais básicas, mas que a citação indireta você utiliza algo muito próximo, a diferença é que você não cita a página de onde retirou, porque você fez uma transposição, você tentou aprender o sentido da obra de um outro autor e trouxe essas ideias para o seu texto, só que escreveu da sua maneira, né, com a sua própria linguagem. Tá? E a citação de citação, que nós temos temos um emprego aí do termo apud, do latim, que significa citado por, né? Então, supondo que, por exemplo, no texto de Ramos, que está aparecendo aí na tela para vocês leram lá uma citação de Assis de 2012. Então, de acordo com Assis, apud é o quê? Citado por Ramos na obra de 2015, na página 16. Podemos depreender, ou podemos entender, ou podemos concluir, ou podemos analisar, que são vários verbos que podem ser utilizados e empregados aí. Uma coisa que vocês precisam ter muito cuidado nessa relação é algo que é muito comum, infelizmente, né, é muito negativo na escrita científica, que inclusive é uma das preocupações, digamos assim, correntes, né, na produção científica brasileira. Nós tivemos vários casos de fraude que já foram comprovados, né, e os seus, digamos assim, as pessoas que infringiram na verdade, que se apropriarem devidamente de obras alheias, né, foram penalizados por isso, que é o plágio, que é a cópia, digamos, parcial ou integral de uma outra obra sem a devida referência. Ou seja, num trabalho científico você pode e deve realizar citações. Porém, sempre que você faz uma citação direta ou indireta, você deve proceder como eu citei. Ou seja, deve referenciar essa obra. Tá? Retomando aquilo que eu falei lá atrás dos gêneros discursivos, né, do texto e contexto na ciência, né, de Bakhtin, não basta somente eu ter contato, para escrever bem, não basta somente que eu tenha contato com a leitura, ou seja, um bom leitor, ou seja uma pessoa que leia jornais, que leia revistas, que leia, enfim, uma série de gêneros diferentes. Mas para, digamos, internalizar a estrutura de determinados gêneros, né, compreender como esse gênero se constrói, como essa enunciação se, digamos, é informada, ou seja, ela é projetada, é necessário que eu leia, tenha contato especificamente com esses gêneros. Então, se você precisa escrever um artigo científico ou uma monografia, é importante que você procure, né, aí nas bases de dados das universidades aí, pela internet, outros trabalhos que nem sempre estão bem escritos, né, diga-se de passagem, esses erros, alguns dos erros que eu vou apontar aqui aparecem muito, inclusive trabalhos que foram aprovados por universidades federais, estaduais, enfim, e por aí vai. Mas, de maneira geral, esses trabalhos apresentam uma certa construção de gênero que é comum, né? O artigo científico é formado normalmente por um resumo, né? Um bom tema na construção desde o seu título, uma introdução, uma seção, que nós chamamos de introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lógico que isso vai variar se é um trabalho de revisão bibliográfica ou é um trabalho de campo, se é um trabalho da saúde ou se é um trabalho das ciências humanas e assim por diante, não é? Uma monografia, já diferentemente de um artigo científico, não se estrutura em seções, mas se estrutura em capítulos, né? A introdução separado, como uma abertura do trabalho,
um capítulo 1, um 2, um 3. Em alguns casos, por exemplo, você divide esses capítulos em um capítulo teórico, o capítulo biográfico, algumas coisas assim, e por fim um capítulo de análise, e por fim as considerações ou conclusão, né? E aí eu vou indicar para vocês alguns dos problemas que são comuns, né? São 3 os problemas mais comuns com relação à leitura acadêmica, essa leitura que tem que ser exercitada para você, que precisa desenvolver aí um texto que esteja dentro daquilo que nós chamamos de gêneros científicos ou gêneros acadêmicos. Uma coisa comum, né, um dos vícios da leitura é aquilo que nós podemos chamar de distorção do sentido lido, né? Normalmente, quando nós estamos desenvolvendo um determinado trabalho e lemos uma argumentação que vai de encontro, né, e não ao encontro, ou seja, que se choca com aquilo que eu acredito, eu normalmente desprezo a leitura, ou faço uma distorção, ou seja, ou, digamos, tenho uma leitura errônea do texto lido. Então, é necessário ficar atento com isso. Um outro problema também seria a leitura fragmentária. Quando eu começo a fazer a leitura de um texto acadêmico específico, começo a considerar o texto relativamente fácil, porque tenho, digamos, conhecimento daquele vocabulário que está sendo empregado, né? E conheço algumas das ideias e faço uma leitura muito rápida, muito pouco, né? Muito pouco metódica desse texto. Então, acabo possivelmente ignorando pontos centrais que seriam muito úteis para esse meu trabalho de pesquisa, né? E, por fim, aquilo que é muito negativo também, que é a leitura em busca de posição valorativa de aprovação, né? Ou seja, nós buscamos num texto científico a aprovação do nosso ponto de vista. Embora nós sejamos autores, participemos desse processo de pesquisa, nós não estamos, digamos, construindo uma comunicação informal, pessoal, mas uma comunicação que seja estruturada por um método lógico, racional, organizado, né? Porque, afinal de contas, na verdade, quando você escreve um texto de gênero acadêmico, você não está fazendo uma pesquisa. Por isso que a comunicabilidade do texto, esse comunicare, né, é algo que não deve ser feito posteriormente à concepção da pesquisa, mas é algo que deve andar junto, né? Ou seja, antes de entender que o seu trabalho, no momento, na verdade, de concepção do seu trabalho, você deve sempre refletir: será que esse texto, será que o meu texto está claro para um leitor comum? Né? Será que meu texto também está claro para um leitor que é da área? Né? Será que meu orientador vai gostar do meu texto? Né? E normalmente os orientadores devolvem um texto cheio de, digamos, de rabiscos, né? Muitas vezes o orientador fala: joga esse capítulo fora, começa de novo. Mas, evidentemente, às vezes com justiça, às vezes nem tanto. Mas isso também é essa ideia de construção dessa lei. Primeiro porque nós normalmente no Brasil não lemos muito, como citei, e principalmente não lemos ciência. Então, somos muito afeitos ao senso comum, né? A fazer julgamentos, leituras, análises, não a partir de dados científicos, né? Não a partir de uma conversa, de um diálogo entre dados, mas principalmente a partir de convicções pessoais, não é? Acabamos, às vezes, construindo convicções dogmáticas sobre isso, né? E isso é inimigo da ciência, não é? Não é à toa que, por exemplo, a atual formação do ensino superior valoriza muito aquilo que se chama pesquisa, né? A formação do aluno que seja um profissional futuro, né? Enquanto egresso, que seja autônomo, que seja crítico, que seja capaz de analisar diversas situações, problemas que se colocam no seu cotidiano, não é? É alguém que, diante de uma situação com a qual ele não tenha, digamos, experiência, diante de um determinado fenômeno comum à realidade, a sua realidade profissional, consiga raciocinar a respeito daquilo, abarcar aquele problema, construir um determinado método para tentar encontrar uma resposta para aquela situação, ou encontrar um caminho, né? Essa é a formação que é imprescindível. Não é à toa que os países, digamos, que estão à frente na ciência do mundo também apresentam indicadores, digamos, de índice de desenvolvimento humano muito acima do que nós temos na realidade do Brasil. Mas vamos aqui voltar mais diretamente para o campo do texto, tá? Então, uma das dicas que eu deixo aí para vocês é a construção durante o texto, ter sempre com vocês, ou se você faz a leitura digital, cria um arquivo no computador, coloca o nome nesse arquivo, por exemplo, que seja do nome da sua pesquisa, ou algo que você não vai perder. É muito comum o pesquisador perder os seus trabalhos, né? De várias formas, ou porque não lembra onde salvou, ou porque não lembra com que título que salvou, no meio de uma bagunça de coisas,
ou porque não fez um backup desse arquivo, ou seja, quando fez a última versão do trabalho, não mandou para um e-mail ou salvou em um pendrive para poder ter segurança sobre isso, seu computador queimou. Então, eu como orientador já me deparei com situações, digamos assim, das mais diversas possíveis, tá? Então, antes de tudo, é necessário também, durante as leituras, inclusive para evitar retornos desnecessários a essa leitura, não é? Que é um tempo que você pode utilizar para aquilo que nós chamamos de momento solitário, que é justamente a escrita acadêmica, que é a escrita que exige trabalho que, na maioria das vezes, você vai fazer sozinho, distante do seu orientador. Às vezes, o seu orientador vai demorar um mês para responder um e-mail. Então, você precisa, digamos, aproveitar o seu cronograma de tempo, se organizar, para que haja um momento de realizar as leituras, durante esse momento que você faça fichamentos e construa mapas mentais, né? Se você retira um fragmento específico de uma obra na íntegra, que você, digamos assim, controle com a obra, cite a página, para que posteriormente, na hora de escrever esse trabalho, você não tenha que fazer uma releitura que muitas vezes pode comprometer, ainda mais nessa sociedade cada vez mais, em que o conceito de tempo é cada vez mais suprimido, ou seja, cada vez mais temos que produzir mais em menos tempo. Então, fiquem atentos a isso. E também, se, por exemplo, a leitura do gênero acadêmico é muito importante de acordo com o gênero que eu preciso escrever, porque durante esse processo de leitura, você, de certa maneira, internaliza algumas estruturas que são comuns a determinadas áreas de conhecimento, não é? Como se estrutura determinado modo de pensar, né? Os textos se estabelecem através da história, aquilo que o Bakhtin chama de diálogo, ou relações dialógicas, ou dialogismo. Então, nenhum texto, nenhuma maneira de pensar é completamente nova, né? Há sempre uma possibilidade de estabelecer alguma comunicação nesse sentido com algo já lido, ou já dito, já escrito, né? Então, esse processo de compreensão de como se estrutura o gênero está intimamente ligado ao hábito da leitura desses gêneros, ao contato com essa situação, tá bom? Vamos lá. Bom, uma das questões que vocês precisam ter atenção no texto científico é aquilo que nós chamamos de paragrafação. Como eu falei, escrever é uma maneira de organizar o pensamento, né? De uma organização lógica do pensamento. Pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma questão específica, vocês podem compartilhar conosco aqui, de maneira síncrona. O professor Rodrigo está aqui conosco, né? O professor Rodrigo também trabalha na área da linguagem, é o nosso coordenador de letras do Claretiano Rede de Educação, e está aqui com vocês no chat. Por enquanto, alguma pergunta, professor? Não? Tocamos em frente? Então tá. Bom, então fiquem à vontade nesse sentido, tá? É o seguinte, digamos, por gentileza, Adriano, joga esse texto, esse slide na tela para os alunos. A confecção de parágrafos longos pode misturar a ideia principal do parágrafo, né, com outras ideias. A professora Maria do Carmo Silva Soares, na obra Redação de Trabalhos Científicos, trata cada parágrafo como uma unidade de pensamento, né? Portanto, um dos parágrafos do texto deve ser composto de início, meio e fim. Concluindo-se um determinado raciocínio, procede-se com a incursão de um novo parágrafo. É aquilo que eu falei para vocês, de que o texto deve apresentar nessa ideia de comunicação, né, de mapear, que, percebam isso. Quando eu escrevo cientificamente, eu estou, de certa maneira, mapeando para o meu leitor, ainda que seja para o meu orientador, todo o caminho que eu fiz enquanto pesquisador, de modo que uma comunidade comum, ao ler aquele texto, entenda que eu fiz uma relação lógica para chegar àquela conclusão. Ela não é uma conclusão gratuita, ela não é surgida de um achismo, de uma avaliação pessoal, mas é uma conclusão embasada numa metodologia, né? Embasada numa relação, uma conversa com outros textos teóricos, né? Numa relação, digamos, de problematização a partir dessas referências teóricas, né? Então, é necessário, o que é muito, enfim, os erros, na verdade, muito comuns em textos científicos é justamente misturar ideias em parágrafos, tá? Inclusive não tendo o devido cuidado com relação à coerência na discussão de alguns temas, aos elementos coesivos, ou seja, aqueles elementos da língua que estabelecem relações entre as orações, entre os enunciados de um texto e assim por diante, né? Então, tenham muita atenção com relação a isso.
Desenvolvam a ideia, mantenham a ideia no parágrafo. Você não começa um novo parágrafo se você não terminou aquela ideia, tá? Mas mesmo assim, tenham muito cuidado com os parágrafos muito longos. Isso é visto negativamente pela comunidade científica geral. É lógico que às vezes você precisa, digamos assim, contextualizar aquela situação, contextualizar o objeto, mas muito cuidado com aquilo que é desnecessário, né? Então, cuidado para que seu texto não se torne uma rede de penduricalhos que sejam desnecessários para o entendimento daquela pesquisa que você realizou, o que é muito negativo, né? Continuando. Bom, vamos ver alguns problemas aí que são muito comuns aos textos acadêmicos. Alguma pergunta, professor? Por gentileza. Nós temos aqui uma questão muito interessante da Ruth, que nos acompanha. Eu penso que essa seja uma dúvida comum a muitas pessoas. Perfeito. Ela pede para que o professor discorra um pouco mais sobre técnicas para a organização do pensamento e relata a dificuldade da transposição do pensamento para o plano escrito. E pede para que você comente um pouco sobre isso. Ah, perfeito. Muito boa pergunta da Ruth, né? Bom, evidentemente que leitura, né, e escrita exigem o quê? Prática, né? Ou seja, você precisa se colocar naquele exercício. Já falei bastante da questão da leitura. Ou seja, o primeiro contato, antes de tudo, é a leitura de outros textos acadêmicos, né? De outros textos que estejam bem escritos, porque há muito texto acadêmico também na rede de maneira geral, que são textos muito mal estruturados, inclusive que incorrem a erros que são muito, digamos, muito mal vistos no campo da ciência, no campo da comunicação científica. Então, mas de que maneira, professor, eu consigo ter acesso a esses textos? Bom, de maneira geral, se você está fazendo um trabalho a respeito, por exemplo, relacionado você é do campo da pedagogia, e você resolve fazer um trabalho sobre história da educação, sobre métodos de educação, e faz uma leitura, por exemplo, de um autor como Paulo Freire, você precisa, evidentemente, fazer algumas leituras de outros textos que falaram de Paulo Freire e, principalmente, buscar a leitura de pessoas, digamos, de pesquisadores que são considerados referências sobre temas relacionados a esse autor. Ou seja, você vai buscar vozes de autoridade, outras vozes que, digamos, têm certo peso, eu vou falar aqui de maneira grosseiramente, né, de maneira mais grosseira, para falar desse autor, né? Se eu, por exemplo, começo a fazer download de vários artigos na internet aí, e fazer leitura de textos que muitas vezes são muito mal construídos, evidentemente que eu vou internalizar algumas estruturas que não são aquelas que são muito comuns à escrita científica. Então, uma das maneiras de organizar o pensamento é, primeiro, ler textos relacionados ao gênero que você precisa escrever. Depois, procurar esses bons textos, ou seja, essas boas referências, né? Depois, durante a leitura, também fazer anotações sobre observações do texto, sobre o sentido apreendido, tá? Sobre como esse texto se estrutura, por exemplo, como eu citei, se você faz olha aqui um exemplo, Ruth e o pessoal de casa. O Rodrigo está anotando novas dúvidas aí, isso é bacana que vai transformar a nossa conversa aqui um pouco mais dinâmica ainda. Por exemplo, bom, eu trabalho também como editor de revistas científicas, tá? Esse exemplo eu tirei de uma revista recente, que eu encontrei, é um texto já publicado. Olha que interessante. O Adriano vai localizar aí para vocês, rapidinho, logo está na tela de vocês. Mais à frente, Adriano, por gentileza. Enquanto isso, eu gostaria de emendar uma outra questão da Luana, que nos acompanha. Perfeito, Luana. Uma questão muito interessante. Professor, gostaria de saber por que há modificação de uma instituição para outra de estrutura, se a ABNT é uma só. Isso em relação a capa, sumário, etc. Ah, perfeito. Bom, primeiro que a ABNT é uma das formas, né, mais comum aqui no Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas olha que interessante. Muitas vezes, quando se fala em escrita científica, nós temos uma interpretação errônea de que a escrita científica é trabalhar com normas com relação à citação e referências bibliográficas. Isso é uma dimensão, digamos, muito pequena de um texto científico, né? Evidentemente que as normas da ABNT, ou as normas, pensando na área da saúde, que são muito comuns, que são as normas da Vancouver, né? Ou então da APA, que também é uma outra muito corrente, né? Algumas revistas científicas ou instituições, etc. e tal, elas, digamos, causam desconforto no aluno, porque normalmente você tem que trabalhar com a ideia de exatidão,
né, onde é necessário uma vírgula, onde é necessário um ponto, como você cite desde o título de uma obra, de um autor, etc. e tal. Porém, mesmo dentro desse processo, mesmo que uma instituição adote uma norma específica como a sua norma vigente, dentro dessa norma há uma certa liberdade, digamos, de construção daquilo que a instituição entende como as próprias normas de construção de um trabalho científico. Veja, a comunicação científica, de maneira geral, tem convenções que são gerais, embora haja especificidades de determinados campos da ciência. Agora, as normas técnicas, que são dimensões muito pequenas da construção de um texto científico, né? É lógico que isso vai variar muito do orientador. Normalmente, o orientador que se prende muito às questões das normas técnicas, tem um recado, eu ando muito, né? Eu ando muito, me mexo muito aqui, isso acaba saindo da tela. É um recado do Rafa aqui, nosso contra-regra. Inclusive, aproveitando, agradecendo o André, que está lá em Batatais, e aqui em Rio Claro, agradecendo o Rafa, agradecendo o Adriano, todo o pessoal da TV Claré. Muito obrigado pela contribuição de todos vocês, senão isso não seria possível. Mas voltando à questão das normas. Então, há uma certa, digamos, dentro da ideia da norma, ainda há uma certa liberdade de algumas instituições. Evidentemente que você vai fazer a citação de um artigo científico que você consultou, ou de um capítulo de uma obra, independente se a instituição cria uma maneira diferente de construir a sua capa, ou a sua folha de rosto do trabalho científico, a maneira de fazer essa citação ela é comum, porque isso está relacionado à norma, a todas as instituições. Né? Ou seja, se eu faço a citação de um capítulo de um livro, aliás, melhor ainda, de uma obra completa, então, sobrenome do autor, último sobrenome do autor com todas as letras grafadas maiúsculas, vírgula, inicial dos próximos nomes, ponto, na sequência, o título, que tem que ser com destaque, aí está vendo as variações da própria norma, olha que interessante, a BNT diz o seguinte, que o destaque de um título de um texto pode ser em itálico, negrito ou sublinhado. Aí a instituição acaba por fazer a sua própria. Há instituições que trabalham que os destaques têm que ser em negrito, há instituições que trabalham com um destaque em itálico, há instituições que trabalham com o destaque sublinhado. E isso também vai variar de acordo com a revista científica. E aí é importante, né, dizer uma coisa aqui para vocês. Se você pretende, por exemplo, seguir carreira acadêmica, ou pretende, é um aluno ainda da graduação ou da pós-lato sensu, mas pretende entrar em um mestrado, em um estrito sensu, né, pretende, já está pensando em um projeto, ou pensa em criar um projeto e submeter a avaliação num edital de possível ingresso num programa de estrito sensu, pense no seguinte, primeiramente você precisa saber se dentro daquela instituição, o estrito sensu que é oferecido, né, se o tema que você está pensando em desenvolver está relacionado com as linhas de pesquisa e áreas de concentração daquela instituição, não é? Para você, de modo que o seu tema possa conversar com essa linha, com essas áreas de concentração, com essas linhas ou áreas de concentração. Depois, se no caso de uma revista científica, por exemplo, você precisa acessar outros trabalhos publicados nessa revista científica e ver como esses trabalhos foram, digamos, diagramados, estruturados, como é a estrutura desse texto, a composição desse texto. Então, após o processo de construção do seu texto, propriamente dito, há um momento que é um momento que você não pode se furtar, que é a ideia de revisão, né? E digo mais, não a revisão que é feita por você, porque essa é natural. Nós, quanto autores dos textos, nós revisamos aquele texto várias vezes. Inclusive, como eu disse, nós temos aí um distanciamento temporal entre o momento que eu concebi o texto, eu considerei o texto apto, e o momento, digamos, algum tempo depois, eu posso olhar para aquele texto e dizer, olha, como eu cometi um erro crasso desse, né? Ou aqui eu poderia ter trabalhado melhor, poderia ter comunicado melhor um resultado e assim por diante, né? Então é importante muitas vezes, se você vai mandar um trabalho para uma revista científica, ou enfim, ou seu orientador é mais exigente, primeiro, encontrar alguém que domine muito bem a língua portuguesa e possa fazer correções do seu trabalho, né? Digamos, analisar coerência, elementos de coesão entre os textos, repetições de muitos, como eu falei aqui, não é interessante utilizar, na verdade é negativo utilizar uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil, né? Porém, também você não vai trabalhar, digamos assim, a linguagem que se entende como mais comum a um grupo maior de pessoas como algo coloquial. Coloquialidade já é trabalhar com a linguagem que está na esfera do informal, ou seja, na esfera da fala.
em algumas situações de comunicação ainda, né? Nem em todas as situações de comunicação. Então, é importante encontrar um revisor para o seu texto. Se esse revisor for alguém que, inclusive, estuda, né, algo próximo daquelas referências, ou, de maneira geral, a grande área daquilo que você está se propondo a estudar, melhor ainda, porque ele pode identificar, inclusive, alguns erros conceituais, ou, digamos, de interpretação da teoria que você está propondo no seu trabalho. Então, fique muito atento a isso, tá? Então, essas variações, isso é muito comum mesmo, tá? Voltando aqui, então, para um exemplo. Tem mais alguma pergunta, professor? Não mesmo, por enquanto? Pessoas, continuem mandando suas perguntas e vamos ampliar o nosso diálogo. Então, um exemplo aí, como eu estava falando lá atrás, retomando um exemplo de uma revista científica, né? Olha aí, temos uma introdução. A introdução é uma seção de um trabalho que pode ser considerado, de acordo com o gênero, até como uma espécie de um capítulo, né? Um capítulo introdutório, em que você principalmente faz uma contextualização geral, né, na área, fazendo algumas escolhas teóricas, né, algumas escolhas de referências, de modo que o leitor possa entender onde você vai inserir esse tema, ou seja, em que campo você está caminhando, por que campo você está transitando, né? Dentro desse contexto, você, em determinado momento da construção dessa introdução, vai apresentar o problema da sua pesquisa. Ou seja, na introdução, normalmente você começa pelo maior, pelo mais abrangente, aquele que foi publicado na área, fazendo algumas escolhas, como eu disse, né? Caminhando, né? Essas escolhas também não podem ser aleatórias, para a apresentação do seu problema, ou seja, do geral para o particular, não é? E assim por diante. Aí, na sequência, você vai apresentar o problema da sua pesquisa, você vai apresentar o objetivo da sua pesquisa, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, você vai justificar por que é importante a sua pesquisa, né? Por que é interessante isso que você está propondo, você está vendendo o seu peixe, que é aquilo que eu chamo de justificativa, e a metodologia empregada para a construção desse trabalho, tá? Então, assim, a introdução, onde tudo pode ser entendido como uma seção de um trabalho, que pode ser um capítulo, ou só de qualquer maneira chamado como uma seção, se for um artigo científico, ou um capítulo, se for uma monografia, etc. e tal. Vamos ver esse exemplo que está aqui, ó. Introdução. O referido estudo justifica-se por considerar as necessidades de repensar certos padrões e conceitos, em muitos casos distorcidos e equivocados. Temos vários problemas aí. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Primeiro, nós estamos falando aqui da introdução, ou seja, o leitor do seu texto ainda não teve contato com a pesquisa que você está propondo. Embora, normalmente, a introdução vem o resumo, e no resumo você condensa elementos gerais do seu trabalho, as palavras-chave, o tema, não é? A justificativa, o objetivo, né? Parte dessa metodologia, uma descrição, digamos, sucinta, sintética, por isso que se chama resumo, desse trabalho. Mas aqui há uma quebra, antes de tudo, após aquilo que a gente entende como resumo, né? Ou seja, que estudo é esse? Que referido estudo? Ou seja, você transitando para uma outra sessão, você não pode fazer uma referência a algo anterior dessa maneira, como está aqui. E uma outra coisa, olha que interessante. Há aqui, sem nenhuma relação com a teoria, a indicação de, em muitos casos, distorcidos e equivocados. Nós entendemos que isso aqui é muito negativo no campo da ciência, porque está havendo a construção daquilo que nós podemos entender como juízos de valor, ou avaliações que são muito mais de ordem pessoal, não estão amparadas num referencial teórico. Olha que interessante. E olha a transição para o segundo parágrafo. Assim, mesmo que de forma sucinta, ou seja, o assim é uma conjunção aí que não seria adequada, por exemplo, como ela retoma um termo anterior, ser aplicada no início de um parágrafo, né? Na verdade, isso aqui tudo deveria formar um mesmo parágrafo e não dois parágrafos. Não é isso, professor Rodrigo? Correto. Enfim, vamos para um outro exemplo aqui que pode ser interessante para vocês. Na verdade, que é interessante. É muito comum também, e é visto muito como algo negativo, o recurso da adjetivação. É lógico que em determinado momento o adjetivo não é um problema. Mas, com relação ainda a essa ideia de juízos de valor, aparecem em muitos textos científicos avaliações que são particulares. Como, por exemplo, essa situação que é levantada aí. O excepcional Bakhtin, novamente recorrendo ao teórico russo, né, filósofo da linguagem, na antológica obra intitulada Estética da Criação Verbal, nos traz ensinamentos valiosos quanto à enunciação.
Ou seja, se esses ensinamentos são valiosos ou não, você tem que comprovar isso com relação no próprio texto que você está comunicando. Então percebam que eu marquei em negrito aí adjetivos que são desnecessários. Você faz primeiro o excepcional, ou seja, você faz uma construção valorativa a respeito do autor, que não interessa ao leitor, né? Você faz também, embora pode ser uma obra clássica, é uma obra clássica de Bakhtin, antológica a obra. Isso aqui ainda poderia até passar o segundo, mas também não é adequado. Nos traz, aqui também tem um problema pronominal, né? Ensinamentos de colocação, né, após a vírgula, ensinamentos valiosos, ou novo juízo de valor, né, nova avaliação, quanto à enunciação, né? Às vezes também ocorre eu até não trouxe nenhum exemplo dessa esfera, do autor, inclusive, fazer uma propagação de ideias religiosas, ou seja, algo que realmente é condenado na ciência. Tá? O rebuscamento eu já falei, né? Continuando, vou voltar aqui a outros exemplos. Bom, olha que interessante, é um parágrafo muito longo, é um parágrafo cheio de dados. Consegue encontrar, Adriano, por gentileza? Isso aí, obrigado. Bom, vamos lá. Observa-se que o debate sobre a inclusão no ensino superior gera uma discussão mais ampla do direito de todos à educação e igualdade de oportunidades de acesso e permanência. Bom, primeiro que esse enunciado, com muitas subordinadas aí, está um enunciado muito longo que causa dificuldade de entendimento num leitor comum, né? Ou seja, ideias vão se misturando. Bom, com sucesso nessa etapa de ensino, uma vez que o aumento crescente de estudantes nos cursos de graduação demonstra o fortalecimento e a consolidação da política de educação inclusiva no nosso país, e aí abre esses parênteses, né? Paradoxalmente, apesar de um crescente ingresso do alunado que demanda atendimento especial, o que confronta as práticas discriminatórias e a cultura seletiva e elitista da educação superior, aí está um grave problema. Primeiro que, em termos de ideias de paragrafação, né, o autor não está seguindo aí digamos, a construção de um raciocínio que seja lógico, né, uma comunicação lógica, de modo que o leitor entenda quais afirmações ele está tentando fazer. Depois, porque ele faz uma afirmação, entre parênteses aí, de ordem, digamos, ainda que o país apresente uma cultura seletiva e elitista da educação superior, ele não está inserindo essa avaliação a partir da leitura, né, de um referencial teórico que caminhe nesse sentido, ou seja, ele está fazendo uma afirmação de cunho pessoal, né, é uma afirmação de sustentação, né, e uma afirmação sem sustentação no campo da ciência é muito mal vista. Eu posso fazer uma afirmação sem sustentação das minhas convicções pessoais, se eu estiver, por exemplo, aqui no bar do Sarrafo, não é? Ou então no bar do Bola, mas aqui, né, falando de um texto científico, não tenho essa autonomia, ok? Continuando, que tem outros problemas aí, hein? Dados do Censo da Educação Superior do ano elitista da Educação Superior, dados do Censo da Educação Superior do ano de 2011. Quer dizer, ele está fazendo uma referência aqui, teórica, mas ele fez uma interpretação desses dados e a partir disso ele diz que há práticas discriminatórias e a cultura seletiva e elitista da Educação Superior, ou seja, isso aqui não vem, porque, pensem, já começa por uma questão básica de compreensão lógica, né? Se aqui indica Brasil, é de um referencial que é federal, digamos assim, do que entende como Estado brasileiro. E nunca o Estado brasileiro deporia, né, daria um tiro no pé. Ou seja, ele nunca diria que a cultura do ensino superior é elitista e seletiva. Enfim, demonstram que, aliás, desculpa, continuando aqui, os dados são citados, né? Mas embora ele não tenha indicado aqui que não tem página, etc. e tal, a indicação desses dados, ou se há página, ele ignorou. Demonstra que é um universo de 6.739.000 pessoas e tal, estudantes com matrícula, apenas XXX e tal. Aí no final, olha que interessante aqui, nas 3 linhas finais. Portanto, para ter acessibilidade garantida, especificamente na educação superior, deve-se realizar o atendimento educacional especializado, conforme a necessidade específica de cada aluno. Bom, portanto, é uma conjunção conclusiva. Se é uma conjunção conclusiva, como eu falei, as conjunções elas estabelecem relações entre enunciados. Então, portanto, né, então vai concluir um parágrafo. Mas percebam que a conclusão apresentada não está retomando aquilo que foi dito antes, né? Ela está solta. Então, além da apresentação da ideia no início do parágrafo está confusa, há um parágrafo muito longo, não há uma relação direta entre os dados apresentados e a
e a argumentação que está sendo construída, né, a construção da ideia, há juízo de valor e há o uso inadequado de elementos coesivos, né, além de não seguir a ideia de paragrafação textual, ou seja, as ideias estão confusas, estão caóticas. Para o Rodrigo, mais uma dúvida, por gentileza? Nós temos duas questões aqui. Uma questão feita pela Carolina Carneiro. Professor, tem um site chamado More que ajeita a citação para colocarmos no trabalho. Colocamos as informações a ele e ele nos dá a citação, mas tenho medo de estar errada. Você indicaria esse site? E a segunda questão é a questão da Maria de Jesus. Sim, sim. Que pergunta, quer que você explique um pouco mais sobre o uso dos tempos verbais em um texto científico. Ah, perfeito, perfeito. Ótimas perguntas. Bom, vamos começar com a primeira pergunta mesmo, com relação... Ah, sim. Ó, eu não conheço especificamente esse software, mas há uma série de softwares que têm sido mais utilizados recentemente, que trabalham, digamos assim, com uma espécie de uniformização digamos, das citações, né, dos referenciais bibliográficos, com base nessas normas. Né? Há uma série de recursos e não são ruins, não é um crime utilizá-los, ao contrário. Tá? Todavia, como eu disse, isso é uma esfera muito pequena do trabalho científico. Isso é um trabalho que pode ser feito, inclusive, por um revisor. Você pode passar o seu, digamos, inserir as suas referências, o seu trabalho num software como esse, mas, mesmo assim, recorrer a um revisor, porque a construção do seu trabalho se vale principalmente de como você problematizou o seu tema, de como você construiu a sua argumentação, de como você... digamos, qual o método que você utilizou para abordar essa questão que você está propondo, né? A transição nessa discussão entre um elemento e outro, não é? As referências teóricas, se elas são suficientes para sustentar aquilo que você está analisando, não é? Esse afastamento, ao mesmo tempo dessa participação da terceira pessoa usada no plural aí, mas ao mesmo tempo um afastamento do objeto pesquisado, né? Não é possível ter patos hoje, não é possível ter emoção nesse ponto da ciência, ou seja, eu posso fazer uma pesquisa sobre aquilo que eu gosto muito, mas no momento de escrever é importantíssimo que eu me coloque no exercício de me afastar do objeto pesquisado, justamente para que eu não construa um texto com uma argumentação fraca, com uma argumentação vazia, que não se sustente, e assim por diante. Com relação aos tempos verbais, isso vai variar de acordo com aquilo que você está propondo, né? Por exemplo, se você está num projeto de pesquisa, você vai trabalhar com a ideia que... Aliás, olha que interessante pensar nisso aqui, né? Normalmente é muito comum nos textos científicos, eu mesmo já recorri a isso antes e ainda continua sendo comum, inclusive de grandes pesquisadores, a antropomorfização da linguagem. Por exemplo, este trabalho tem o objetivo, ou presente trabalho, isso é comum demais, né? O presente trabalho tem como objetivo, aliás, o trabalho não tem objetivo nenhum. Você, quanto pesquisador, por meio desse trabalho, né, que pretende trazer alguma contribuição. Então, o ideal seria a gente trabalhar de maneira diferente, mas isso é uma cultura que já está internalizada, que não é vista como um vício, como uma deficiência do texto. Então, por meio desse estudo, temos como objetivo, ou seja, a ideia do plural, porque você está propondo, né, do plural, perdão, e do futuro, você está propondo a construção, ainda que normalmente quando você escreve determinado texto científico, você já sabe a conclusão daquilo ali. Mas o seu desafio o que é? É comunicar aquele resultado, ou seja, você precisa mapear para o leitor, como eu já disse hoje, reiterando, todo esse caminho que você fez para chegar até esse resultado, né? Por isso, como eu disse, a comunicação científica, a comunicabilidade do texto científico é algo que não deve ser feito depois. Não, primeiro eu vou fazer aqui a apresentação de um problema, etc. e tal, no final eu vou me ater à linguagem, ou seja, como o texto está escrito. Não, é uma coisa que se faz paralelamente à construção, digamos, a construção do discurso é paralelamente à construção das ideias, porque, como eu disse, a escrita é uma forma de, digamos, de estruturar as ideias e assim por diante. Então, isso vai variar muito, né, de acordo com, por exemplo, se você chegar a uma conclusão, você vai um tempo, né, aí já muda-se o tempo, né, você já usa o presente. Né, conclui-se, né, concluímos que, a partir do referencial estudado, concluímos que... Né, aí, olha que interessante, falando inclusive em termos verbais e pensando em estruturação do trabalho científico, se eu falei que na introdução, normalmente, você começa pelo geral e chega até o particular, né,
faz aquela relação com algum referencial teórico para apresentar o seu problema, nas considerações finais ou conclusão já é diferente. Você começa pelo particular, olha que é feito inverso, e relaciona aquele particular, ou seja, aquela conclusão que você chegou com o seu trabalho com algo geral, ou seja, com os estudos da área. Lógico que, evidentemente, não é que você construir um texto como se o seu trabalho fosse o outro trabalho, mas fazer uma relação nesse sentido. Que contribuição que está sendo trazida, né? É lógico, como eu disse, é muito comum nessa cultura de que nós, quando somos, digamos, impulsionados a fazer um trabalho científico, muitas vezes fazemos porque somos obrigados, não porque temos interesse de seguir uma carreira como pesquisador. Então, isso faz com que muitas vezes a gente, como eu disse, estude e ache esse trabalho todo muito sofrido, muito triste, né? O senhor Rodrigo tem mais uma dúvida aqui. Mais uma questão enviada pela Lisandra, uma questão muito interessante, Lisandra, e muito oportuna, já que estamos aqui diante daquele que organiza todas as publicações científicas do Claretiano Centro Universitário. Ela diz: qual a dica para quem quer publicar artigos em revistas científicas? Devo mudar algo na minha linguagem? Ótima dúvida, ótima dúvida. Bom, retomando um pouco do contexto que eu abordei em determinado momento da fala de hoje. Bom, primeiro que, normalmente, as revistas especializadas, elas são segmentadas. Ou seja, há várias revistas científicas, e não é difícil criar uma revista científica do ponto de vista legal no Brasil, né? Não é difícil criar, por exemplo, uma revista científica, submetê-la à avaliação do Instituto Brasileiro de Tecnologia, né, o IBICT, e solicitar, por exemplo, um código de validação dessa revista, né? Porém, as revistas elas são avaliadas de acordo com critérios bem estabelecidos, de acordo com as suas áreas de interesse. Quem, digamos, organiza esses critérios, e há alguma variação de acordo com as áreas, algumas variações, é a Coordenação de Aperfeiçoamento da Educação Superior, que é a CAPES, não é? Então, a CAPES ela realiza, a partir de uma comissão nomeada, uma avaliação anual trienal dos periódicos científicos, ou seja, das revistas científicas. Então, elas são avaliadas desde ela não ser aquilo que nós chamamos de qualificada, ou seja, a revista não recebe nenhum extrato, nenhuma avaliação, e começa por uma inicial, né, que não corresponde a nenhuma pontuação, que seria C, né? Passando por B5, B4, B3, B2, B1, A1 e A2. Evidentemente, pensando numa ordem lógica, A1 e A2 são o que nós chamamos de estratos superiores. São as revistas muito bem conceituadas, são revistas muito bem avaliadas. Ou seja, quanto mais bem avaliada a revista, mais difícil você publicar nela, né? Mas de qualquer maneira, é importante o quê? Obter a ajuda do seu orientador no sentido de se colocar e entender que o seu trabalho é interessante, que ele pode ser um coautor do seu trabalho, e mesmo depois que você entregou ele como TCC, ou enfim, né, para alguma outra necessidade, ele acha interessante, pode te ajudar a fazer uma releitura desse trabalho, organizá-lo, revisá-lo, melhor estruturado, né, corrigir alguns problemas que até a data de entrega do trabalho lá atrás não houve tempo suficiente para serem resolvidos, né, para serem corrigidos, mas que agora com mais maturidade, com o distanciamento do texto é possível ser retomado e ser ajustado, ser organizado, encontrar a revista séria, a revista adequada de acordo, que são várias, né? Mas uma na qual se encaixa o seu trabalho, né? Começar possivelmente com uma revista de num extrato mais baixo, né? Esse orientador precisa entrar também como coautor, principalmente é interessante pensar, porque, por exemplo, se ele é doutor, se ele é mestre, isso pesa na avaliação das revistas. Normalmente você submete esse texto a uma revista, cada revista tem um fluxo, mas, por exemplo, as revistas normalmente submetem o seu texto à avaliação a alguns dos seus pares, que seriam os membros do seu conselho editorial, e que pode, no caso, ser 1 ou 2 professores, ou 3, de acordo com a política editorial de cada revista. Então, esses profissionais, esses pesquisadores, que normalmente são convidados, são vinculados também a outras instituições, a centros de pesquisa, vão remeter um parecer a respeito desse trabalho. Então, é algo muito sério, né? Lógico que nem todas as revistas são tão sérias assim, né? E que a produtividade do Brasil, esse ritmo de produtividade, principalmente imposto pela CAPES, aqui eu vou fazer uma crítica de cunho particular, tá? E se eu estivesse fazendo isso num texto científico, é importante chamar essa atenção para o exemplo, eu teria que, evidentemente, fazer uma relação entre dados, de modo que deixasse isso fundamentado, mas essa corrida de produção com os professores, principalmente
não só nas públicas e particulares, porque isso impacta na avaliação que o MEC faz dos cursos, necessariamente, muitas vezes, acaba, digamos, contribuindo para a produção de aquilo que nós podemos chamar de má ciência. Né? Ou seja, há uma corrida quantitativa muito mais do que qualitativa, embora como eu falei, a CAPES estrutura essas áreas e as áreas vão avaliar aí, digamos, aquilo que seria a qualidade dessas publicações. Né? Mas essa necessidade de produção acaba gerando muitas vezes o que nós podemos entender como uma ciência de pouco valor, né? Uma ciência nem tão a ser levada em consideração, né, com relação àquele tema que está sendo discutido. Tá? Mais uma dúvida, professor? Mais uma questão muito interessante no contexto do Claretiano Centro Universitário. Há uma pergunta aqui exatamente sobre quais as revistas atualmente são publicadas pelo Claretiano. Ah, perfeito. Uma pergunta, digamos assim, local, com relação aos veículos de publicação que o Claretiano, digamos, disponibiliza para os seus professores, para pesquisadores de outras instituições e também para os seus alunos. Atualmente, a instituição conta com 11 revistas científicas. Essas revistas, elas trabalham com especificidades de acordo com a área e algumas delas são interdisciplinares e multidisciplinares. Né? Nós temos a revista Linguagem Acadêmica, que é uma revista interdisciplinar, ou seja, que publica trabalhos de todas as áreas do conhecimento, não há uma segmentação específica. Muitas vezes publicam dossiês temáticos, que seriam publicações especiais de um determinado tema ou de um determinado curso ou de uma determinada área. Né? Nós temos a revista Medicina e Saúde, que foi criada recentemente para atender principalmente o curso de Medicina e discentes do curso de Medicina do Claretiano Faculdade de Rio Claro, que agora está pleiteando, inclusive estamos trabalhando nesse processo e vamos conseguir, que é a chegada até a chancela de centro universitário, esse processo de avaliação que está em andamento, e que atende também aos cursos da saúde da unidade, também está aberta a outros pesquisadores. Temos também a revista Educação, que se volta, evidentemente, para observações da área pedagógica, da história da educação, de novos modos de aprendizagem, de relações de ensinagem, da relação de aprendizagem que é construída, por exemplo, por meio de tecnologias, por que não? E aí, pensando nisso, nós temos a revista Educação à Distância, que discute aspectos de tutoria, aspectos de aprendizagem por comunicações síncronas ou assíncronas, ou mediadas por tecnologia, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é? Construindo uma comunicação síncrona, ou seja, em tempo real. É lógico que os alunos ou participantes que resolverem assistir essa comunicação num outro momento vão estar construindo aquilo que nós chamamos de comunicação assíncrona, ou seja, sem tempo real, né? Vocês estão tendo a oportunidade, inclusive, de remeter as perguntas aqui de maneira assíncrona para o professor Rodrigo, né, para mim, por meio do professor Rodrigo. Então, enfim, entra na ideia da revista Educação à Distância. Temos também a revista Ensaios e Diálogos, que é uma revista também multidisciplinar. E temos outras revistas. Se vocês tiverem interesse para conhecer um pouquinho mais as revistas científicas do Claretiano Centro Universitário, para ter acesso às políticas editoriais, às normas de publicação, etc. e tal, de acordo com a área na qual vocês estão se formando ou são já formados, escrevam para... vou soletrar aqui, Adriano, se você tiver como colocar depois na tela, ou a gente coloca depois na descrição do vídeo lá. COORD, COORD, pesquisa@claretiano.edu.br, tá bom? Mais uma pergunta, professor? Nós temos aqui mais uma pergunta muito interessante do Franci Prestes. Normalmente uma dúvida comum a muitos alunos. Professor, como posso descobrir o método de pesquisa a ser utilizado? Tenho dificuldades quanto a isso. Por gentileza, professor Rodrigo, repita para mim. O aluno Franci Prestes está perguntando como descobrir e escolher o método adequado para a sua pesquisa. Ele diz estar sentindo muitas dificuldades quanto a essa escolha. Perfeito, perfeito. Bom, aí entra também aquela ideia a presença do orientador, né? Quando o orientador, de fato, é um coautor do trabalho e participa desse processo. Por exemplo, essa estruturação que eu falei de áreas do conhecimento supõe, né, que há certas tradições do pensamento que foram sendo formadas através da história por meio, né, da construção da comunicação científica, do próprio desenvolvimento da ciência. Então, as ciências sociais têm uma determinada maneira de construção de discurso, as ciências da saúde e assim por diante, né? E isso não está só relacionado à construção do discurso verbal
mas também, ou não verbal, né, quando você fala de um trabalho, por exemplo, que trabalha com imagens ou textos que são sincréticos, ou seja, imagens e textos verbais, etc. e tal, ou híbridos, como alguns chamam também por aí nas novas construções teóricas a respeito da área, que há metodologias que são adequadas ou não, ou são bem estruturadas de acordo com a pesquisa que você está propondo, né? Ou seja, de maneira geral, é muito comum que os alunos desenvolvam, os pesquisadores, trabalhos de revisão bibliográfica, né? Não estou dizendo que é uma regra, mas é uma tendência muito comum, por exemplo, as ciências humanas e sociais, não é? Que são trabalhos que vão se debruçar principalmente sobre construções teóricas, tentando propor um problema a respeito de uma seleção teórica, um novo ângulo de visão a respeito de um problema, ou outra contribuição, ou refutar aquele conhecimento. Não é porque ele foi comprovado cientificamente em um determinado momento marcadamente histórico da construção do conhecimento que ele será, digamos assim, impassível, na verdade não passível de ser questionado. Ao contrário, um dos papéis da ciência é justamente, como eu falei, refinar as perguntas, né? Aprender a perguntar bem, antes de tudo, o pressuposto, digamos, primordial para construir uma boa pesquisa, né? Então, assim, se você vai fazer um trabalho de campo, isso vai variar de acordo com aquilo que você está propondo, né? Se você é uma pessoa ligada à área de biológicas e pretende fazer um trabalho sobre botânica, né? Se você é uma pessoa relacionada, vinculada, por exemplo, à área das licenciaturas, da educação, resolve fazer um trabalho, por exemplo, em que você propõe a aplicação de um questionário para 20 professores, por exemplo, estou dando um quantitativo aqui, né, daquilo que nós chamamos de amostra, né, a respeito de métodos de aprendizagem em determinada série. Então, há toda essa construção. O mais importante, antes de tudo, a dica é a seguinte: quanto mais você fechar isso, melhor. Tá? Quanto mais você ancorar isso, vincular isso àquilo que é mais clássico, à área, melhor. Tá bom? Mais alguma dúvida? A Maria de Jesus Finales, ela diz que tem algumas dúvidas sobre o que deve ser mencionado na conclusão ou nas considerações finais de um trabalho. Não, perfeito. Bom, nas considerações finais ou conclusão do seu trabalho, é importante que você faça, digamos, uma reprodução ligada àquilo que foi discutido das conclusões que você chegou. Ou seja, você tenta em vista o objetivo do seu trabalho, não fuja isso, tá? Isso é muito importante, né? Eu proponho determinado objetivo na minha introdução ou na minha metodologia, e aí durante o texto eu começo, digamos assim, a me perder na construção da minha argumentação. Eu começo a reproduzir teorias que não são necessariamente aquelas que balizaram a minha problematização, o meu trabalho, e isso, né, utilizo uma referência, digamos, solta no texto, que não é aquela que eu apresentei no início como bases estruturais daquilo que eu estou propondo. Eu também, por exemplo, durante o texto, aliás, é muito comum os alunos, quando estão construindo um projeto de pesquisa, propõem inúmeros objetivos para serem, por exemplo, cumpridos ali em 3 meses, em 2 meses, em 4 meses. Então é importante ter os pés no chão, pensar num objetivo que seja passível de ser. Primeira coisa, né? Se você propõe um trabalho, você tem que, primeiro, antes de tudo, fazer uma pesquisa, né? Várias pesquisas, inclusive, mas começar a tentar fazer um levantamento daquilo que já foi publicado a respeito daquele tema, ou que estabeleça uma relação a respeito daquele tema. E assim por diante, né? E então, tá, Joel? O pessoal está avisando aqui que o nosso tempo está terminando, mas vamos continuar mais um pouquinho a discussão, tá bem? Então, construindo um objetivo muito claro, né, passível de ser alcançado nessa pesquisa, você não tem que propor, você não pode propor, por exemplo, algo, como falei, em termos de cronograma, de caráter temporal, que é impossível de ser realizado. Então, você tem que ter um pouco dessa relação de noção. É lógico que o seu orientador, você não tem experiência muitas vezes para isso, o seu orientador que tem que fazer o papel ali de advogado do diabo, é o cara que vai olhar para aquela situação e dizer, olha, é impossível que você consiga realizar isso nesse tempo. Ou então vai te dizer o seguinte, olha, não tem referencial teórico suficiente publicado por aí, né, de pesquisas de confiança que possam ser utilizados para você realizar essa pesquisa. Não tem muita produção a respeito.
Então, você não vai inventar numa pesquisa a repimboca da parafusesa, né? Usando aqui uma construção figurada muito comum no cotidiano, né? De algo, dando ideia de algo que seja irreal, né? Então, as considerações finais ou a conclusão precisa retomar aquilo no seu trabalho, o seu objetivo. E se você não conseguiu, por exemplo, ou conseguiu parcialmente comprovar determinada coisa, você vai retomar essas ideias chaves ali, né? Como eu falei, de modo que fique mapeado para o leitor, desde o resumo, né, das palavras-chave que são colocadas na verdade, desde o título do trabalho. Há, por exemplo, linhas teóricas que criticam os trabalhos, por exemplo, muito comuns da saúde, com títulos muito extensos. Não, isso são convenções, pessoal, são convenções por área, né? Diferentemente da norma culta da língua portuguesa, que vai orientar como que eu vou usar um verbo, um advérbio, uma preposição, um pronome em determinado momento da construção de um discurso escrito. Na ciência, isso vai se sedimentando ou não, um certo uso ou não uso de uma determinada situação ou de construção de discurso, de acordo com a área ou a tradição daquele campo teórico, aquele campo de estudo, né, e assim por diante. Então, é importante que... Oi, professor Rodrigo, tem alguma outra dúvida? Há mais uma questão aqui da aluna Franci. Professor, você explicou que temos que tomar cuidado com colocações de juízo de valor, opiniões pessoais. Perfeito. Na conclusão, isso seria permissível? Não seria permissível. Como eu disse, na conclusão seria o adequado. É lógico, olha, interessante aqui, ó. Se você propõe a fazer um relato de experiência, você está se propondo a fazer um trabalho que envolve muito da sua observação pessoal, ou seja, em que a pessoalidade, em que a primeira pessoa vai figurar, digamos, de maneira central para a construção desse trabalho, porque a construção desse trabalho não é porque é um relato de experiência você vai dizer o que você quer da maneira que você quer. Primeiro você tem que fazer uma construção teórica para esse relato de experiência, e você vai inserir essa situação lá dentro. E aí você vai trazer a sua contribuição, o seu olhar a respeito daquele tema para o seu leitor. Então, vai ter muito mais participação pessoal nesse processo. E aí, numa conclusão, isso vai aparecer, né? Mas numa revisão bibliográfica, não. É lógico que num trabalho de uma revisão que você está sendo propondo, em que você colocou aí um objetivo, você vai chegar nas considerações ou nas conclusões e a partir das paráfrases, das citações, enfim, da apropriação que você fez, construir uma interpretação lógico-dedutiva disso, né? Ou seja, não significa que você está engessada a simplesmente reproduzir aquilo que você leu nas teorias, mas a partir disso construir diálogos de modo que o leitor entenda que as relações, os diálogos que você está fazendo, os encontros que você está promovendo, são efetivamente lógicos e são importantes, são pertinentes e são interessantes de serem levados em consideração. Tá bem? Vamos lá, professor Rodrigo, mais uma dúvida? Mais uma pergunta muito interessante aqui. Enviada pela Mari. Eu posso produzir um texto baseado nas ideias, algumas ideias ou pensamento de algum autor, mas que eu concorde apenas em partes com esse autor? Sim, é possível numa pesquisa. Você, inclusive, comparar só que você precisa apresentar uma argumentação consistente de modo que esse questionamento seja plausível, que esse questionamento seja, digamos, coerente e adequado para aquilo que se entende como a discussão que se coloca em qualquer gênero acadêmico de qualquer espécie, tá? Mas sempre tendo contato e cuidado, tá? Muitas vezes, como eu disse, que é um dos nossos erros de leitura e é um dos nossos erros de escrita também. Nós normalmente não lidamos muito bem com algumas críticas, com críticas de maneira geral, e o orientador faz o papel de advogado do diabo, lógico que, evidentemente, ele tem que fazer também o papel daquele que digamos, orienta você quanto ao caminho dos estudos, desse estudo que você está propondo, né? Mas ele principalmente vai trazer aquele olhar dizendo o seguinte, olha, você não pode cometer esse erro, aqui você não deve seguir por aqui. E muitas vezes nós queremos, digamos assim, por convicções pessoais, a não concordar com esse orientador e etc. e tal. De maneira geral, você tem que trabalhar com o seu orientador, porque no momento de uma banca, por exemplo, de um trabalho, quem poderá argumentar a seu favor é o seu orientador. Por gentileza, professor. Uma pergunta também muito comum aos alunos, enviada aqui pela Flávia Lima. Professor, se analisarmos a fala anterior, abre aspas, um texto nunca está pronto, fecha aspas,
A utilização do termo conclusão é incoerente, não é? O correto não seria utilizar a expressão considerações finais? Perfeito. Quem fez essa pergunta, professor? Flávia Lima. Flávia fez um apontamento muito importante e coerente com relação a isso. Tá? O termo conclusão para fechar um trabalho científico, que seja uma dissertação, uma tese, um artigo científico, enfim, é normalmente muito utilizado, principalmente nas áreas da ciência, das ciências da saúde ou de outros em que você propõe trabalhos, digamos, de campo, trabalhos de análise de determinadas amostras e tal. Né? Mas, de maneira geral, inclusive o professor Gilson Volpato, que é uma pessoa que escreve muito, é um pesquisador que escreve muito a respeito de comunicação científica, de escrita científica, etc. e tal, né, que é brasileiro, inclusive, né, de que o mais adequado, na verdade, não seria dizer que são conclusões, ou seja, quando você usa o termo conclusão, dá a ideia de que todo mundo se fizesse aquele mesmo caminho a respeito daquele mesmo problema, né, como bem a Flávia observou, chegariam àquelas conclusões, mas não. E, ao mesmo tempo, também, o outro erro grave nesse processo seria dizer que, por exemplo, onde está, por exemplo, a participação do pesquisador nesse sentido? O pesquisador que, digamos, se inquietou com aquele problema, com aquela, digamos, com aquele nó a respeito de um determinado problema e se propôs a pesquisá-lo, a tentar explicá-lo, a tentar trazer um diálogo a respeito dele. Então, por isso que o termo considerações finais seria interessante, porque quando eu digo conclusão, dá a ideia de que aquele conhecimento não pode ser questionado, porque qualquer pessoa concluiria aquilo. Muito bem. Por isso que, normalmente, eu oriento tanto os meus orientandos que submetem trabalhos à revista científica, quanto os meus orientandos de TCC, a sempre trabalharem com o termo considerações finais como a seção conclusiva de um trabalho, né, dos elementos textuais, porque depois, nos pós-textuais, nós temos as referências, os apêndices, os anexos e por aí vai. Outra pergunta muito interessante, enviada pelo amigo Andrés Santos Cevalhos. Que fontes por meio da internet se recomenda pesquisar? Parece que há um banco de teses da CAPES. Há outras fontes que você recomendaria? Sim. Muito boa pergunta. Como triar um bom material, assim, um bibliográfico para desenvolver uma pesquisa? Bom, nós temos uma plataforma, inclusive a plataforma da CAPES, chamada Plataforma Sucupira. Tá? Vocês podem colocar isso no Google lá, escreverem plataforma Sucupira, né, na busca, e dentro dessa plataforma você vai ter acesso a uma série de informações, a uma série de filtros lá. Lá você consegue, de acordo com a área de interesse, né, encontrar as revistas especializadas relacionadas àquela área. Então, aí você pode, por meio do nome dessa revista, encontrar, buscar pelo site dessa revista e, enfim, fazer o download de trabalhos, inclusive para que você faça a leitura, a triagem nesse material. A outra opção, como você mesmo citou na construção dessa própria pergunta, desse questionamento, é a busca em bancos de teses, principalmente de universidades em que a pesquisa é algo muito mais tradicional. Né? Não significa que você vai tomar essas referências como uma verdade absoluta. Como eu disse, todo conhecimento é passível de ser refutado, de ser questionado. Todavia, você vai primar sempre, evidentemente, por uma boa seleção desse referencial teórico. Tá bom? Mais alguma pergunta, professor? Não, por enquanto não. Vamos chamar aqui, então, o nosso tempo está acabando? Pouco mais de 5 minutos? Bom, então eu vou fechando aqui a discussão. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveite o chat. Né? Agradeço a presença de vocês, essa presença virtual, mas ao mesmo tempo quente aqui, né? Mediada pela, digamos, na verdade, intermediada pela tecnologia e mediada aqui pela presença do professor Rodrigo, pela presença dos meninos aqui do estúdio, do Adriano, do Rafa, do André lá em Batatais. Né? Aproveito e mando um abraço para o Renan que nos deixou hoje por questões de saúde, né, que sempre está conosco nas transmissões também. Agradeço ao Claretiano Rede de Educação, a você que confia nessa instituição e que está participando dessa atividade de extensão. Né? A nossa preocupação é com a formação integral do homem, ou seja, que alie ciência também com transcendência, com olhar estético e um olhar de resposta para a própria vida em si, que entenda a vida como um presente. Mas tem uma pergunta final aqui. Eu acho que é muito oportuna, então, a pergunta da Elivânia Alves Souza. A título de conclusão, ela pede, de forma geral, na escrita de um texto acadêmico, o que preciso em primeiro lugar?
Ótimo, ótima pergunta. Na escrita de um texto acadêmico, o que preciso em primeiro lugar? Né? Aí eu vou trazer, né, vou evocar aquilo que nós podemos entender como uma relação interlocutiva. É o princípio de quem se propõe a pesquisa, desse sujeito que quando fala, digamos, marca a sua existência no mundo, marca a sua posição como sujeito, né? É ter o que dizer. E ter o que dizer está relacionado, evidentemente, à construção histórica como sujeito de alguém que lê, alguém que está com os ouvidos abertos à sua realidade, que procura, por meio dessas leituras, dessa relação, construir questionamentos a respeito de novas formas de pensar e interpretar a realidade, interpretar o mundo. Esse é o primeiro ponto, buscar ter o que dizer. E eu só tenho o que dizer quando eu busco um encontro, quando eu faço na minha vida uma busca contínua de repertório. Por isso que um texto nunca está pronto e por isso que um pesquisador também nunca está pronto. Por isso que nós estudamos após a graduação e continuamos estudando pela vida fora. Né? Parafraseando novamente, na verdade parafraseando, não fazendo uma citação direta, né? Guimarães Rosa, vivendo se aprende, mas o que se aprende mesmo é a fazer outras maiores perguntas. E como diz também, como escreveu, na verdade, o poeta Mário Quintana, o que importa não é que as respostas estejam certas, mas que a pergunta esteja certa. E aprender a perguntar exige esse processo histórico de buscar repertório, estar atento à construção do conhecimento, ser curioso, amar o conhecimento. Entender que o conhecimento é uma forma de construção de um olhar para o mundo, para a própria realidade. Então, uma tentativa contínua do ser humano, que tem como inata a capacidade da comunicação, da linguagem, né? Antes de tudo, por que não pensar que temos um certo compromisso de dar uma resposta à vida, construindo interpretações de fenômenos da nossa realidade, que estão próximos ou mais distantes a nós. Né? E que isso sirva, evidentemente, para melhorar a nossa comunicação, a comunicação humana e também a relação com a nossa sociedade. Mais alguma coisa, professor? Uma última questão, atendendo aqui a um apelo, né? Sim. De uma das queridas pessoas que nos acompanham. Ela pede para que haja um pequeno esclarecimento sobre a importância do título em um trabalho acadêmico. Muito boa pergunta. A importância de um título e um trabalho acadêmico. Percebam, no processo de, digamos, adquirir experiência em realizar pesquisas, não é? Normalmente, nós não vamos, evidentemente, sair lendo tudo que nós encontramos por aí, seja numa biblioteca física, seja numa digital, seja na rede de maneira geral, a respeito daquele tema. Seria impossível. Então, eu preciso, digamos, triar, filtrar, encontrar, tentar selecionar aquilo que eu vou utilizar como referencial teórico no meu trabalho. E como eu normalmente utilizo essas buscas? Eu procuro nos títulos, por meio de palavras-chave, né? Ou seja, a escolha de um bom tema de pesquisa faz com que esse trabalho, né, não só isso, evidentemente, mas a escolha de um bom tema de pesquisa no sentido de um bom título, né, porque a escolha de um tema também está relacionada ao assunto e à construção do título. E como eu disse, embora seja muito comum algumas áreas trabalhar, na verdade, não seja muito comum algumas áreas, mas haja, né, há um discurso aí numa certa ala da ciência de dizer que os títulos muito longos não são adequados, que os títulos precisam ter determinado número de palavras, né, o que é uma convenção, não é uma norma. Na verdade, um bom título é aquele que traz claramente para o leitor a pesquisa que você está propondo, né? Ou seja, que ainda, porque não, na nossa área, por exemplo, de literatura, é muito comum utilizar algumas construções por meio da linguagem figurada, mas, porém, sem deixar o leitor, né, de modo que fique claro para o leitor quais as escolhas que você fez, o que exatamente você está propondo. Ok? Fechou? Um abraço para vocês, foi um grande prazer. Tá? Quem quiser escrever para mim, meu e-mail é coord,
de coordenação, pesquisa@claretiano.edu.br. Fiquem atentos pela sala de aula virtual e também pelos e-mails que vocês recebem. Há uma série de programações, na verdade há uma programação muito grande de uma série de temas que vão acontecer aí durante este ano. Inclusive, o professor Rodrigo vai apresentar um tema, uma palestra, uma oficina, na verdade, online, chamada Como Ler Bem e Escrever Melhor, que também se comunica com o tema tratado aqui hoje. Ele vai falar de maneira geral do uso o bom uso da língua portuguesa, né, independente se é na ciência ou não, o bom uso dessa comunicação, e por isso, né, por si só, isso já faz uma boa relação, né, estabelece um bom diálogo com o tema tratado na noite de hoje. Tá bom? Vocês têm algumas informações aí também de ordem prática com relação ao certificado que aparecem na descrição do vídeo, no próprio link do YouTube. Podem assistir isso quantas vezes quiser. Se quiserem um certificado, né, para adicionar o seu currículo, a sua CC, vocês podem concluir a inscrição por meio do link que é aí indicado. Tá bem? Provavelmente os certificados de quem se cadastrou, digamos, efetivou a inscrição até a data de hoje serão expedidos na próxima semana e na sequência continuarão sendo expedidos do pessoal que se matricular depois, tá bem? Um grande abraço para vocês, uma ótima noite, até a próxima. Obrigado, Adriano, obrigado, Rafa. Valeu!